Salve, salve, galerinha! Ser ou não ser? Eis a questão. Nas palavras de William Shakespeare, nós iniciaremos a nossa aula de hoje, a melhor aula da semana, a aula de literatura, para falarmos sobre um assunto que se estendeu desde o século XVI até o século XVIII. O assunto esse, uma das principais escolas literárias que influenciaram outras, também ainda no período clássico, que é ela, o barroco, né? Barroco português, barroco no Brasil. E na aula de hoje nós trataremos justamente sobre esse assunto. Nós podemos dizer que esse período do barroco, ele acompanhou a transformação na mentalidade ocidental, desde a era medieval, onde houve o antropocentrismo, o teocentrismo, e justamente nesse período, né, o barroco ele vai ser influenciado por essa estética teocêntrica ainda, e nós tivemos aqui na Igreja Católica uma ruptura com Martinho Lutero, né, a revolta protestante, as 95 teses de Lutero, e nós podemos perceber aqui que até hoje o mundo foi modificado através dessa atitude do barroco. Também vale lembrar que, com essa mesma medida, a Igreja Católica ela reformulou suas práticas, que também é chamado de prática da Reforma Católica ou Contra-Reforma. E no barroco, nós vamos vivenciar duas estéticas diferentes. Um lado, o amor a Deus, a fé, essa forma de viver e ter a consciência dos pecados, e do outro, a vontade de fazer os prazeres da carne, né? Tudo aquilo que vai de desencontro à primeira característica. Em Portugal, né, o barroco português ele iniciou em 1580 e foi até 1756, finalizado assim pela fundação da Arcádia Lusitana, que tinha a finalidade de exaltar a natureza, a exaltação ou o culto à natureza. Vale ressaltar também que o barroco ele tem uma linguagem totalmente caracterizada através do cultismo, do conceptismo. Então, o que é isso? O cultismo ele justamente faz uso de diversas figuras de linguagem, são jogos de palavras, e utiliza de figuras de linguagem como, por exemplo, o hipérbato, a antíntese, o paradoxo, que fazem justamente essas estruturas textuais. E vai ser essas figuras de linguagem de oposição, por exemplo, o paradoxo, a antíntese, que vão ser ideias, palavras opostas, como, por exemplo, a razão, a fé, céu, inferno, dia, noite, escuridão, o pecado, perdão. Então vai ser esse contraste de palavras. Então o cultismo nós podemos resumir esse contraste de palavras. Já o conceptismo é o jogo de ideias, né? Também aí influenciado por Quevedo, nós temos aí o conceptismo como jogo de ideias. Agora, não vai ser mais as figuras de linguagem, mas vai ser um jogo lógico da argumentação. Então, por meio desse jogo lógico e da argumentação, esse jogo de ideias vão se contradizer. Vale ressaltar também que no barroco nós tivemos aqui várias, além dessa estética de jogo de palavras, de ideias, nós temos a escultura, os adornos das igrejas. Então as esculturas influenciadas aí a imagem de Deus, colocando o homem como semelhança, ou Deus como semelhança o homem como semelhança de Deus, então a imagem e semelhança do Criador. Por exemplo, nós podemos na escultura mencionar Bernini, e aqui no Brasil o Aleijadinho, que tem esculturas barrocas, essa estética que tem os olhos arredondados, amendoados, né? Então o rosto afilado. Então são características da escultura barroca. E como a Igreja Católica queria mostrar imponência, então na arquitetura, na escultura nós já falamos, mas na arquitetura justamente colocar a imponência
da Igreja Católica. Então as igrejas eram adornadas com ouro para mostrar imponência, para mostrar justamente que era preciso muita sorte para entrar no reino dos céus. Então acreditava-se que quanto mais você tivesse aproximação, né, mais você tinha vantagem para garantir o seu lugarzinho lá no céu. Quem dera, né, se fosse assim. Na pintura nós podemos também representar Diogo Velázquez, que nós podemos mencionar como um dos caras representantes da pintura do barroco português. O teatro e a música, né, no caso a música agora é a ópera, que vai justamente embalsamar, que vai levar aí a alma. E a ópera é uma linguagem mais erudita, né, mais calma, mais rebuscada. Então a linguagem barroca cheia de figuras de linguagem, cheia de oposição. E esse barroco português influenciou o barroco brasileiro.